Está no ar o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã, que visa levar até você informação e conhecimento a respeito de todas as profissões e de todos os assuntos pertinentes à nossa cidade. E no Rotary nós temos as chamadas áreas de enfoque, ou seja, algumas áreas em que os clubes de Rotary vão trabalhar em prol da comunidade, em prol da sua cidade, do seu município, também do estado e do país. E entre essas áreas de enfoque estão aquelas relacionadas com a preservação do meio ambiente. Nós temos um programa muito grande chamado Salve o Planeta Terra, o outro com relação aos recursos hídricos, a preservação dos recursos hídricos. Então isso faz parte, a preservação do meio ambiente faz parte do dia a dia do Rotary também, da preocupação que o Rotary tem com o meio ambiente. E no dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse dia foi designado em 1972 em Estocolmo, na Suécia, numa conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. E a intenção de dar uma data para isso é para que as pessoas se conscientizem, para que as pessoas possam tomar uma posição em relação à preservação e aos cuidados que se deve ter com o meio ambiente. No Brasil também, nós celebramos a Semana do Meio Ambiente. Nós, como brasileiros, já aumentamos um pouquinho, não só a data, mas uma semana inteira. Não foi diferente aqui em Tupã. Do dia 4 ao dia 8 de junho, a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizou a Semana do Meio Ambiente e promoveu, com o propósito principal era de conscientizar as pessoas da preservação ambiental. E aconteceram algumas ações muito importantes, muito relevantes. Eu recebi essas informações do Anderson Luiz Pereira da Silva, que é o secretário municipal do Meio Ambiente. Foram distribuídas mudas de espécies nativas e ornamentais. Cerca de 2.000 mudas foram distribuídas à população para que essas árvores, evidentemente, sejam plantadas. Houve panfletagem e orientação à população. Plantios de mudas nos distritos de Vapa e Parnaso. Os alunos da Rede Municipal de Ensino e do Instituto Federal foram fazer uma visita ao aterro sanitário, foram conhecer a divisão dos diversos tipos de lixo orgânico, lixo reciclável, etc. E outras ações que foram feitas junto aos alunos da rede municipal que visaram, evidentemente, conscientizar a necessidade da preservação da água, da preservação do meio ambiente como um todo. E eu agradeço muito ao secretário Anderson pela gentileza de nos enviar essas informações e parabenizamos tanto a Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Ricardo Raimundo, do vice-prefeito Caio Aoki, que são nossos companheiros de Rotary também, e parabenizando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente por todo esse trabalho. E completando também, houve uma feira de profissões envolvendo também a área de meio ambiente, onde também foram distribuídas mais mudas de árvores e plantas ornamentais. Então nós estamos, a nossa cidade principalmente, está no caminho certo, estamos no rumo certo. E como não podia deixar de ser, no programa de hoje nós também vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o meio ambiente e trouxemos para participar desse programa o Alberto Martins Júnior, que é engenheiro ambiental, antes de mais nada, nosso amigo, e que nos dá o prazer da sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Cação, nosso companheiro de Rotary aí já praticamente desde quando eu entrei. E a gente veio novamente falar sobre esse tema tão pertinente que é a preservação do meio ambiente, preservação dos recursos hídricos principalmente, que desde os primórdios teve aquela cultura de ser um bem infinito, que um dia jamais vai acabar. Então a cultura tem que ser mudada nesse porque agora sentido. Nós descobrimos que todas essas coisas elas podem acabar sim, né? Isso. Porque na verdade a Terra não aumenta de tamanho, mas a população sim, né? Sim, com certeza. Mas eu gostaria, Alberto, antes que nós começássemos a falar mais profundamente sobre a questão de meio ambiente, vamos falar um pouquinho de você. Tudo bem, Nasceu aonde? Nasci em São Paulo, lá em Itaquera,
pertinho do estádio do Corinthians, corintiano roxo. Os corintianos aqui da TV já estão... Corintiano roxo. Denival, Dilson, já ficaram, é isso aí, estiveram lá inclusive no estádio do Mudei aqui para Tupã por volta de 2002, meu pai na época era bancário, mudou-se para cá em 2002 e iniciamos uma empresa no ramo de perfuração, sondagem e manutenção de poços artesianos. E estamos aí até hoje. E você trabalha com o seu pai na empresa? Isso, eu trabalho com ele na parte de perfuração, manutenção, licenciamento ambiental, toda a área tocante aí ao meio ambiente. E você só residiu então em São Paulo e depois em Tupã, não teve Isso, não. Só nas duas cidades? Só nas duas cidades. Eu vim para cá com cerca de 12 anos e daí estou aí até hoje. E a faculdade? Faculdade eu fiz engenharia ambiental lá na antiga FAI, né, Faculdade da Mantinência Integrada, que hoje foi convertida em Unifai. Concluí o curso em 2016. Ainda em 2016 eu iniciei o curso de pós-graduação em análise ambiental laboratorial na UNOeste. E aí eu iniciei a minha vida profissional. Então você é graduado e pós-graduado? Isso, sou graduado em engenharia ambiental, pós-graduado em análise ambiental laboratorial. Muito bem. E está exercendo, como você mesmo já disse, essa sua atividade ao lado do seu pai, né? Nada melhor do que isso, trabalhar ao lado do pai. O nosso enfoque é a preservação do meio ambiente, principalmente no tocante aos recursos hídricos, né? Recursos hídricos, nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, e é uma coisa muito interessante, porque sempre a gente ouve algum tipo de piadinha sobre o meio ambiente. Lembro-me que numa das campanhas eleitorais, eu não me lembro que ano foi, um dos candidatos falava muito sobre meio ambiente, e o Fernando Gabeira, né? Fernando Gabeira, que era então um político lá do Rio de Janeiro e também era candidato, não me lembro se a presidência da República, mas parece que ele foi candidato a presidente da República. O Fernando Gabeira, então, com aquela voz de poeta que ele tem, né? Aquela postura calma, falando tranquilo, falando sossegado, então ele dizia assim, com um ar circunspecto, sério: por que nós vamos cuidar do meio ambiente se nós podemos cuidar de um ambiente inteiro, né? Isso se tornou uma piada. Porque eu não sei se ele fez isso para chamar a atenção ou se ele fez por ser desinformado mesmo. Não, mas acontece que isso é um entendimento meio que comum, vamos dizer. Por isso que eu quero que todo você mundo fale. Que quando a gente vai falar de meio ambiente, acaba gerando o entendimento apenas para o enfoque. Em 90% dos casos é plantar árvore. Vamos dizer assim que é só plantar árvore, mas existe uma série de manutenção, uma série de estudo, uma série de coisas que a gente tem que fazer para poder fazer um reflorestamento de qualidade e que vai realmente dar resultado. Então a definição mais clara de meio ambiente? Bom, posso fazer outra piadinha? Pode, lógico, evidente. Como dizia Einstein lá, 1900 e bolinha, meio ambiente é tudo aquilo que não sou eu. Se não sou eu, é meio ambiente. Essa definição, ela até foi tratada como piada, mas ela é uma das mais claras. Porque tudo que envolve, tudo que altera o modo como nós vivemos é o nosso meio ambiente. Então, nós temos o meio ambiente do trabalho, nós temos o meio ambiente natural, que é esse no tocante das árvores, recursos hídricos e tudo mais. Temos o nosso meio ambiente científico, temos o nosso meio ambiente cultural, que é muito importante também. Então, todos os fatores de ordem química, física, biológica que alteram a maneira como nós vivemos é tratado como meio ambiente. Então, o ar que eu estou respirando faz parte do meio ambiente. Poluição sonora dentro da cidade. Você está lá, aquele vizinho chato, fazendo barulho do seu lado. O seu meio ambiente está interferindo. É um crime contra o meio ambiente. Esse problema eu não tenho. Não tenho vizinho em nenhum dos 3 lados da minha casa. Mas é comum na cidade, é um problema que nós temos em toda a cidade praticamente, é a poluição sonora que não deixa de ser afetado, não deixa de afetar o meio ambiente da população. Bom, muito bem. Então agora, já que nós definimos que meio ambiente é tudo aquilo que não sou eu, quer dizer, o ar que eu respiro, o lugar onde eu moro, a rua que eu ando, é o meio onde eu estou também. São as pessoas que me cercam, inclusive. Com certeza, todo o conjunto de leis de ordem física, biológica, química, que altera o modo como eu vivo, é considerado meio ambiente. Então é uma coisa bem ampla realmente, até por isso que o rapaz lá deu aquela definição. Aquela definição linda, né? Mas aquilo era propaganda eleitoral e você sabe como é. O sujeito por trás de uma câmera buscando voto, ele se torna um personagem, né?
ele se torna um personagem. Então o Gabeira ali, ele foi, não sei se foi infeliz ou chamou atenção, porque hoje, depois de tantos anos, eu creio que foi na eleição de 89. Não vou lembrar. Não... Você não era nascido em 89? Então, na eleição, eu acho que era a eleição de 89, nós estamos aqui, ó, depois, quase 20 anos depois, nós estamos comentando o que ele falou. Com certeza. Então, na verdade, então, ele acabou gerando um impacto. Sim, ali ele provocou uma discussão. Com certeza. Ampliou a discussão que antes era mais retraída. Agora vamos falar sobre a questão preservação do meio ambiente. Você ouviu que nós falamos, e claro, nós vimos no jornal, rádio noticiou, esta emissora mesmo fez a cobertura da Semana do Meio Ambiente aqui no município, né? Então, o que você tem para nos dizer sobre esta questão da preservação ambiental? Olha, o tocante da preservação me deixa muito animado, porque nós estamos vendo que a legislação está apertando o pé no tocante da preservação. Antigamente, principalmente no desmatamento, ele era muito intensificado. E não tinha lei que protegia o meio ambiente, ou não protegiam essas matas nativas, vamos dizer assim. E, por consequência, a gente vê diversas degradações aí, principalmente nos rios, assoreamento, erosões do solo, tudo justamente pela falta da preservação. Então, o início é aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida. Então, a prevenção sobre todo o meio ambiente, vamos dizer assim, ela é super importante, a legislação está começando a embasar e começando a proteger melhor os nossos então, neste momento, naturais. Não são apenas boas intenções. Não são apenas boas intenções. Quer dizer, hoje nós já temos uma legislação que visa preservar o meio ambiente. Isso, já temos. Se ela não está totalmente aprimorada, mas pelo menos ela já existe. Está evoluindo, principalmente quando fez a delimitação de reserva legal, aquela parte de APP, ela já começou a proteger e deixar com que os proprietários, colocaram limites dos proprietários. Antes eles plantavam até na beira do rio. Depois o novo Código Florestal começou a ter limite para esse tipo de plantação, então começou a ter a preservação da mata ciliar de uma maneira mais intensiva. A Polícia Ambiental começou a agir de uma maneira mais firme, ela teve legislação, teve base legal para poder agir, e isso está conseguindo regredir aquele quadro de intensa degradação ambiental que a gente via até um tempo atrás, principalmente depois ali da Revolução Industrial. Muito bem. E então essas leis, elas começam, não posso dizer atingindo, mas seria isso, atingindo que áreas principais? Mata, rios, ou todas elas? Está englobando tudo? Na verdade, ela trouxe uma proteção maior para a parte de matas nativas. Porque se a gente for analisar em um ambiente rural, vamos dizer assim, o inicial é a preservação da mata ciliar, a preservação da reserva legal, porque ela que vai conseguir proteger o solo, vai conseguir evitar a erosão, vai proteger os recursos hídricos. Então, quando a gente aperta a fiscalização em cima do desmatamento, a gente traz uma série de consequências boas, vamos dizer assim. Então, a gente consegue, protegendo a mata, proteger os rios, proteger a fauna, proteger a flora, criar aqueles corredores ambientais, aquele vasto quantidade de passarinho correndo por aí. Então fica muito mais fácil eu prevenir, principalmente a ação do desmatamento, porque ela traz uma consequência muito maior do que proteger, vamos dizer assim, entre aspas, apenas os rios ou apenas uma espécie que está entrando em extinção. Então o inicial da proteção da mata em si, ela traz uma consequência bem mais abrangente. Então a gente consegue fazer uns trabalhos mais específicos. Porque ela vai proteger também os rios, as nascentes. Isso, principalmente. E consequentemente, como você disse, as espécies animais, de aves e pássaros. Isso. Também, né? Por isso que a legislação, ela inicialmente está sendo intensificada na proteção da mata ciliar, da mata nativa, justamente por essas ações. Se eu retirar a mata ali de uma área rural, eu vou ter uma série de consequências praticamente em cerca de anos, vamos dizer assim, 1, 2 anos, eu vou começar a perceber degradações intensas no solo, intensas na água. Então, eu protegendo a mata ciliar, protegendo a reserva legal, protegendo a mata que está naquela área rural, eu consigo trazer uma consequência ambiental muito melhor, muito mais satisfatória a recuperação, não, a preservação daquela área rural. Mas recuperação também, né?
Porque a partir do momento em que você recupera a mata, que você recupera mata ciliar, você mesmo falou aí das áreas de proteção permanente, automaticamente você está recuperando também o solo, porque ele não, você não vai perder com erosão, não vai perder até um fato muito interessante, que pelo Rotaract nós estamos fazendo um estudo lá da bacia hidrográfica do Ribeirão 7 de Setembro, que é lá o rio que abastece o 7. E ele é bem interessante porque ele demonstra a importância da mata ciliar. Se você pegar a nascente do 7 de setembro hoje, ela já está nascendo com uma coloração avermelhada, ela já tem impacto, já tem degradação desde a sua nascente. Da nascente até a represa, que vai dar aproximadamente 7 quilômetros, não existe preservação de mata ciliar, não existe reserva legal, essa parte florestal, digamos assim, ela é inexistente. Isso trouxe uma consequência muito grave para o rio em si. Nós verificamos graves erosões na calha do rio, assoreamento, diminuição do volume, diminuição da calha do rio. Isso impede que o rio consiga se regenerar. Ele não consegue degradar a matéria orgânica que cai em suas águas. Por consequência, essa água que vai ser carregada até lá dentro da represa traz as consequências que nós vemos lá hoje. Como não existe uma velocidade, eu não consigo degradar aquela matéria orgânica que vai acumular dentro da represa. E essa matéria vai gerar aquela quantidade de macrófitas que nós vemos na represa, impedindo o seu uso. Dali para frente, nós conseguimos ver a mudança total do cenário. Partindo da represa, uns 2 quilômetros até a foz, lá no rio Aguapeí, nós vemos a preservação da mata ciliar. Então nós temos a calha larga, o rio profundo, vemos peixes, então tem uma série de uma diferença muito grande. Mas vamos deixar esse assunto da represa do 7 e do rio que abastece, vamos deixar para o segundo bloco, certo, que aí nós vamos falar mais acuradamente sobre um projeto que já existe para a recuperação. Mas isso nós vamos deixar para o próximo bloco. O que eu queria saber de você é que se todas essas ações, essa lei que visa proteger o meio ambiente, se ela está funcionando mesmo, se ela efetivamente funciona ou se ela está sendo mais desrespeitada do que obedecida. Olha, posso falar pelo que eu vejo. Sim. O que acontece é que, pelo menos aqui na nossa região, grande parte dos proprietários estão começando a tomar consciência e tomar as ações antecipadas, vamos dizer assim. Então, isso mostra que a conscientização ambiental e a aplicação da lei está tendo efeito, porque eles não estão esperando serem autuados para poder tomar ação, e sim estão tornando a preservação parte da sua vida diária. Então isso é bonito de ver, é importante, porque não está sendo uma coisa forçada do governo, e sim uma conscientização de que está ali está errado, que tem que ser corrigido, tem que ser preservado. Que eu sempre ouvi dizer que tem certas leis que só funcionam se mexer com o bolso, né? Com certeza. Multas altíssimas, essas coisas. Você falou da região, o que você conhece. Mas existem lugares no Brasil aqui que não há nenhum tipo de observância de nenhuma dessas atitudes, desses atos, e principalmente da lei. A lei não vale. Eu falo isso porque eu morei no Tocantins. No Tocantins, Código Civil Brasileiro não vale, Constituição Brasileira não vale, vale o que algumas pessoas falam. Lá, você pega a Amazônia mesmo, lá hectares e hectares são desmatados por dia. Quando o estado do Tocantins surgiu, quando o então governador do estado autorizou o corte e a retirada da cerejeira, as árvores de cerejeira. Então a gente ouvia falar de muitas árvores de cerejeira que chegavam, troncos de cerejeira para fazer móveis. Hoje você anda pelo Tocantins, se você precisar fazer um chazinho de cerejeira para você não morrer, você não acha? Não, porque não tem mais. Simplesmente foi extinta a cerejeira do estado do Tocantins. Por quê? Porque foi muito rápido. Né? O Siqueira Campos, que era então o governador, foi o primeiro governador, Siqueira Campos autorizou o corte da cerejeira assim, e foi muito rápido. Vinham colonos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina principalmente, com ávidos por colocar a motosserra lá e ver as árvores caindo. Mas nós vamos deixar para falar mais no segundo bloco. Nossa conversa aqui está muito boa. Alberto, você demonstra muito conhecimento, muita propriedade naquilo que fala. Nós vamos conversar mais um pouquinho no próximo bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos ter um breve intervalo. Até já.